Bem, gente, esse tipo de planta carnívora, é muito curiosa de se ver, tá certo? Geralmente elas habitam solos muito pobres em nutrientes e elas completam a fabricação delas, da sustentabilidade delas, através do nutriente de algum animal que elas venham a captar aí nesses tentáculos. Então, dentro dessas folhinhas, tá certo? Existe uma substância bastante doce que atrai os animais, os pequenos insetos, tá? E até pequenos animais mesmo, como minhoquinhas, animaizinhos maiores. Então, eles são atraídos e essa partezinha do meio, ela é um pouco pegajosa. Então, a planta fecha o tentáculo e ela libera substâncias que adormecem, né? Que adormecem o animal e aí dá tempo dos ácidos agirem e digerirem o pequeno animalzinho, tá certo? Essas plantas, elas são comuns na Austrália, sempre na faixa tropical, tá? Sul da Europa, tá certo? Algumas nas Américas, mas elas são mais adaptadas em ambientes inóspitos. Que ambiente é esse? Onde é difícil existir vida. Então, no Alasca, a Escandinávia, deserto australiano, então lugares inóspitos, ou seja, onde é difícil sobrevivência, onde o solo é muito pobre de nutrientes, onde existe pouca luz solar ou só luz solar, o solo ele não é fértil. Então, toda planta precisa da luz do sol e precisa de um solo fértil para sobreviver. E isso é uma questão de adaptabilidade. Elas não encontram isso no ambiente delas, no habitat delas. Então, elas são provenientes de ambientes pobres e elas encontraram esse meio de adaptabilidade para sobreviver. Elas completam a dieta delas com a digestão de alguns animais, tá bom? Mas não vamos ficar por aí não. Vamos ver mais alguns vídeos de plantas também tóxicas. Além de existirem as carnívoras, também existem as plantas que são tóxicas. Normalmente ouvimos falar de plantas carnívoras, capazes de matar pequenos insetos, ou até mesmo algumas plantas venenosas, que conseguem matar pequenos mamíferos. Mas você sabia que na natureza existem diversas plantas perigosas que podem te matar em um piscar de olhos? Hoje nós vamos ver essa lista de plantas que podem te matar e você nem sabia. Snakeroot branco, ou também conhecida como Sanico branco, é uma planta mortal. Ela contém uma toxina chamada tremetol. A planta é nativa da América do Norte. Suas flores são brancas e ela possui uma espécie de pó nas flores. Essa planta não é conhecida por matar seres humanos diretamente. Quando a planta é comida por bois ou vacas, é absorvida para o leite ou para a carne do animal. Quando nós ingerimos esse leite ou a carne, a toxina entra no nosso corpo e provoca algo chamado de doença do leite, que é altamente fatal. No século XIX, essa foi uma doença que matou muitos colonos europeus, pois eles ignoraram os sintomas. Existem também relatos que dizem que a mãe de Abraham Lincoln morreu dessa doença. Olhos de boneca também é uma planta muito perigosa. Nativa do leste e norte da América do Norte, os olhos de boneca é um fruto de uma planta. O nome dado a essa planta vem da característica marcante do fruto, sendo branco e com pontos pretos no meio, parecendo um olho. A planta tem uma toxina com um efeito imediato, paralisando os músculos, inclusive o coração. Essa planta foi responsável por matar diversas crianças. Possuindo um gosto doce, ela chamava a atenção e infelizmente as crianças comiam e morriam rapidamente. Trombetas de anjo é uma planta nativa das
regiões tropicais da América do Sul, mas são encontradas no mundo todo. O nome dado à planta é justamente pelo formato de suas flores, que parecem trombetas. Essa planta é utilizada comumente para fazer chá alucinógeno. No entanto, muitas pessoas que consumiram esse chá tiveram overdose e morreram em seguida. Provavelmente você já brincou de Guerrinha de Mamonas, ou já ouviu a banda Mamonas Assassinas. Saiba que o nome da banda não era em vão. As mamonas são altamente tóxicas. Tudo isso é devido a uma proteína chamada ricina, que está presente na semente. A proteína é de difícil digestão e, quando ingerida em pequenas quantidades, causa apenas diarreia. Porém, em grandes quantidades podem matar facilmente uma pessoa. Estipula-se que de 2 a 3 já podem matar uma criança e mais de 8 um adulto. A beladona, apesar de ter bela no nome, é uma planta extremamente mortal. A planta é nativa da Europa e parece pequenas cerejas. É considerada uma das plantas mais venenosas do mundo. Alguns dos sintomas do envenenamento pela beladona são perda de voz, boca seca, dores de cabeça, dificuldade respiratória e convulsões. A planta também é doce e geralmente a pessoa come achando que é uma fruta normal. 10 a 20 cerejinhas dessas são necessárias para matar um adulto. Então, pessoalzinho, faça o exercício do caderno pedido lá na frente da aula, tá? É um pequeno fichário com o nome da plantinha, o país de origem e as características dela. Você vai escolher 3 plantinhas tóxicas e vai fazer isso, tá bom? Um beijinho, até a próxima.